Neste vídeo eu vou te mostrar como ganhar dinheiro no TikTok. Todos os dias várias pessoas ganham dinheiro na internet e você precisa seguir o fluxo para ter uma renda extra, para ganhar dinheiro online. E você consegue monetizar o TikTok sem gravar vídeos. Você vai aprender como ganhar dinheiro com o TikTok, mesmo que você seja um completo iniciante. O TikTok é uma das redes sociais do momento. Dá para ganhar dinheiro com o TikTok e é isso que eu vou mostrar para você. Que você só precisa ter conexão com a internet para você ganhar dinheiro com o TikTok. E aí, me chamo Pedro Henrique e hoje eu vou te mostrar como ganhar dinheiro no TikTok sem gravar vídeos. Mas antes de mais nada, já peço que você já se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele like, porque assim todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Peço que você não pule nenhuma parte, siga todo o passo a passo, porque assim você vai começar a ganhar dinheiro a partir de agora, a partir de hoje. Você vai aprender realmente a ganhar dinheiro no TikTok. Lembrando também que eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado 152 estratégias de marketing digital. Você pega essa estratégia que eu vou mostrar para você de como ganhar dinheiro com o TikTok e você acrescenta mais 152 estratégias para ganhar dinheiro na internet. Baixa aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas esse material só vai estar disponível por tempo limitado. Então depois do vídeo tu corre logo e baixa esse material. Mas vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como ganhar dinheiro com o TikTok. Vamos lá, eu vou mostrar aqui para você como ganhar dinheiro no TikTok. São 3 passos simples e fáceis de como monetizar no TikTok. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode ganhar dinheiro no TikTok. Você vai aprender como ganhar dinheiro fazendo vídeos no TikTok, como ganhar dinheiro com vídeos no TikTok, como ganhar dinheiro sem fazer vídeos no TikTok e como monetizar vídeos no TikTok. Então aqui eu já mostro para você que se você quiser gravar vídeos, você consegue ganhar dinheiro no TikTok. E se você não quiser gravar vídeos, você também consegue ganhar dinheiro no TikTok. Todos os vídeos do TikTok você vai monetizar. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Atenção, preste bastante atenção. Você não precisa viralizar no TikTok para ganhar dinheiro. Vou repetir de novo. Você não precisa viralizar no TikTok para ganhar dinheiro. Todos os vídeos do TikTok monetiza. Todos os vídeos do TikTok monetiza. Você só precisa seguir o passo a passo. Você só precisa seguir os passos para saber como fazer para ganhar dinheiro no TikTok. Se você seguir todo o passo a passo que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, você vai saber como fazer para ganhar dinheiro no TikTok. Siga tudo, não pule nenhuma parte, que a partir de hoje, a partir de agora, você vai ganhar dinheiro no TikTok. Mesmo que você não grave vídeos, você vai conseguir ganhar dinheiro no TikTok. Por que eu estou dizendo isso? Deixa eu só mostrar para você um vídeo que eu fiz. Na verdade, foi uma foto que eu coloquei e essa foto está me trazendo bastantes resultados. Essa foto aqui, eu postei essa foto aqui há 7 horas atrás. Eu já tive 2.267 visualizações com essa foto aqui. Então, a estratégia que eu vou mostrar para você, você não precisa gravar vídeos. Você pode estar pegando fotos e simplesmente colocar uma música. Eu coloquei uma música aqui, mas eu coloquei no mudo aqui por causa dos direitos autorais aqui do YouTube. Então, você não precisa criar vídeos. Você pode estar pegando, vou mostrar como você criar alguns vídeos aqui, ó. Nenhum vídeo aqui eu apareço. Nenhum desses vídeos aqui eu apareço. Só tem mulheres, uma mexendo no computador. Todos esses vídeos aqui eu não apareci. Se você quiser aparecer, você pode aparecer. Mas você não precisa aparecer. Você não precisa gravar vídeos para ganhar dinheiro no TikTok. Vamos lá. As estratégias são 3 passos simples que você vai ganhar dinheiro. São 3 passos simples para você ganhar dinheiro no TikTok. O primeiro passo é você criar uma conta Pro. Eu não vou mostrar todo passo a passo, eu apenas vou ler aqui que você consegue fazer a sua conta Pro aí com o seu celular. Então eu vou deixar aqui para você, vou mostrar aqui só para você o seguinte. Quando você for criar a sua conta Pro, você vai clicar na sua foto, no botão Eu, e depois você vai nos 3 pontinhos, gerenciar conta, depois você vai clicar no botão vermelho e trocar para a conta Pro. Fez isso aí, sua conta já vai estar Pro e você já consegue colocar o link na bio do seu TikTok e assim você consegue ganhar dinheiro no TikTok. Então é o seguinte, o segundo passo, você precisa se afiliar a um produto, você se tornar um afiliado em alguns sites. Tem vários sites que você pode estar vendendo, divulgando produtos e ganhando dinheiro. Os sites mais conhecidos do momento são Hotmart, Monetize, Bripe, Eduz. A Perfect Pay, ela funciona praticamente igual a Hotmart, Monetize, Bripe e Eduz. Essas daqui são praticamente do mesmo jeito. A Amazon, Magazine Luiza e a Lomadi é um pouco diferente. Por quê? Porque as comissões não são tão altas quanto essas plataformas aqui. Nessas plataformas aqui, deixa eu até marcar como vermelho aqui para ficar mais fácil para você ver. Essas aqui que estão em vermelho, as comissões elas são
um pouco maiores. As comissões variam de 10% até 80%. Tem produto que dá 85% do valor da comissão. Então, essas daqui, as comissões são um pouco mais baixas, vão até 20% e 30% do valor do produto. Então, eu vou mostrar aqui para você dentro da Hotmart, mas ela serve para todas as plataformas. Você que vai criar a estratégia, você vai pegar a ideia que eu vou mostrar para você. Se você quiser seguir a risca, o passo a passo que eu vou te mostrar, vai dar bom também. Mas você pode estar, pegando produtos de qualquer plataforma dessa aqui. Beleza? Eu vou entrar aqui na Hotmart. E aqui dentro da Hotmart, no mercado de afiliação, se você não sabe como se afiliar, se você não tem conta na Hotmart, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo mostrando como você fazer sua conta, como você se cadastrar aqui na Hotmart. Então aqui na Hotmart, você vai pegar o produto que você quiser. Deixa eu só mostrar aqui esses 4 que estão aqui, mas eu não vou divulgar esses 4. Se você vender esse aqui, marmita fito congelada, cada venda que você fizer, você vai ganhar uma comissão de R$ 84,58. Se você for para o nicho de dieta, que é o nicho que eu vou, mas não vou divulgar esse produto aqui. Se você for para um nicho de decorações de unha, se você trabalha com unhas, você pode estar divulgando esse produto aqui. Então, cada venda que você fizer, você vai ganhar R$ 44,76. Deixa eu só lembrar aqui para você, esse produto aqui ele é R$ 157. R$ 157 você ganha R$ 84,58 por cada venda que você fizer. Esse aqui, se você vender esse produto que é R$ 99,90, por cada venda que você fizer, você vai ganhar R$ 44,76. E vai variando aí os preços do produto, tem produto pra caramba aqui, você pode estar navegando e encontrando os produtos que você quiser. Mas eu já deixei aqui separado esse produto, Restart no seu organismo. Eu sou afiliado deste produto aqui, mas eu estou mostrando para você todo o passo a passo que você vai fazer. Quando você entrar no produto, esse produto dá 55% de comissão. O valor do produto é R$ 97. E cada venda que você fizer, você vai ganhar R$ 47,80. Então imagina aí você fazendo 3 vendas por dia. R$ 47,80 vezes 3 vai dar R$ 143,40. Vamos botar esses R$ 143,40 por 30 dias, que é um mês. Vai dar R$ 4.302. Então imagina aí você vendendo isso aí todos os dias. Você vai criar vídeos, você vai postar fotos, como eu mostrei lá para você também. Você vai criar vídeos, vai postar foto no seu TikTok e todas as vezes que as pessoas comprarem, você vai ganhar dinheiro. O TikTok é uma das redes sociais que tem mais engajamento no momento. Então você vai criar essa estratégia aí. Você vai clicar aqui em afiliar-se agora, você vai pegar esse produto, li em concordo os termos. Peço que você leia esses termos aqui, que é extremamente importante que você leia aqui os termos de programa de uso de afiliado. Você vai clicar em sim, quero me afiliar. Depois você vai vir aqui em ver links de divulgação. Quando você ver links de divulgação, esses links que estão aqui é o link que você vai divulgar. Esse link daqui, que não é tão bonito, você vai divulgar. Você vai copiar esse link aqui. Mas eu peço que você deixe essa página aqui aberta, porque nós vamos para a estratégia 3. O passo 3 é o seguinte, é criar vídeos. Você vai criar vídeos para postar no TikTok. Você não precisa gravar nenhum vídeo. Se você quiser gravar, você pode estar pegando seu celular e fazendo o seguinte: oi, tudo bem? Eu encontrei um método muito bom para você perder peso. Eu consegui eliminar mais de 14 quilos simplesmente fazendo uma dieta detox. Se você quer saber mais sobre essa dieta, me chama no direct que eu vou te passar o link. Pronto, você faz desse jeito, você faz uma chamada bem simples, você grava aí, mas se você tem vergonha de gravar, se você tem vergonha de aparecer, você pode estar utilizando esses dois sites aqui, o Pexels e o Vidsy. Vidsy, tanto faz, eu chamo de Vidsy. Você pode estar utilizando esses dois sites aqui. Eu já deixei eles aqui abertos para você. Eu já separei aqui, ó, dieta. Então esses que tem Pro são vídeos que você vai ter que pagar, mas esses que não tem nada de Pro, você pode estar baixando aí no seu computador tranquilamente. Nós vamos baixar os vídeos aqui. Eu já até pesquisei aqui dentro do Pexels. Eu baixei esse vídeo aqui, que a moça está fazendo um suco. Então nós vamos utilizar este vídeo aqui. Quando você baixar o vídeo, você vai vir aqui para o Canva e você vai digitar TikTok. Você vai pegar o formato 1080 por 1920. Esse primeiro aqui, vídeos para o TikTok. Então você pode estar pegando qualquer modelo que você quiser. Qualquer um desses modelos aqui, você pode estar pegando, você pode estar baixando. Esses que são gratuitos aqui, você pode estar baixando qualquer um. Eu gostei desse aqui. Então eu vou utilizar esse formato aqui. Eu abro esse formato aqui, eu venho aqui no Canva, jogo o vídeo para cá, automaticamente o vídeo já vai ficar aqui em cima. Ficou aqui em cima. Como ele já está aqui, eu vou arrastá-lo e vou substituir aquela imagem lá. Isso aqui eu posso deixar menor, colocar bem menorzinho aqui e puxar mais para cá isso aqui e colocar aqui, ó, receitas para emagrecer. E diminuir aqui, vou só aumentar um pouquinho aqui, receitas para emagrecer. Fiz isso aqui, eu vou só excluir essa parte daqui, excluir essa daqui
e essa daqui também. Excluí aquelas outras duas e só deixei essa. E agora eu vou baixar o vídeo. Pronto, baixei o vídeo, vou arrastar ele para cá. Arrasto e eu vou colocar só uma legenda. Como perder peso. Pronto, como perder peso. E daqui eu coloco algumas hashtags. Perder peso, dieta, perder peso rápido, perder barriga. E você coloca essa hashtag aqui também, ó, logo no começo. For you. Coloca 5 hashtags somente, 5 hashtags. Você coloca essas hashtags aqui e você vai publicar. Quando você publicar, o seu link já vai estar aqui na sua bio e todas as vezes que as pessoas visualizarem o seu vídeo e quando elas clicarem aqui na bio, elas vão ser redirecionadas para a página de vendas, que a página de vendas ela é muito boa, já tem provas sociais aqui, ó, tem um vídeo muito legal. Então, quando as pessoas clicarem aqui e querem emagrecer, elas vão vir para a página de pagamento e todas as vezes que as pessoas comprarem esse produto, você vai ganhar dinheiro no TikTok. Você vai ganhar dinheiro com o TikTok divulgando os produtos físicos e produtos digitais aqui na internet. Então é bem simples e bem fácil para você ganhar dinheiro com o TikTok. Mostrei para você os 3 passos de ganhar dinheiro no TikTok. Agora é só você seguir todo o método, todo o passo a passo para você começar a ganhar dinheiro na internet. Utilize o TikTok para você ganhar dinheiro, que é uma das plataformas mais rentáveis do momento. Você não precisa convidar ninguém. Você vai se afiliar aos produtos, como eu mostrei aqui. Tem produtos da Hotmart, da Monetize, da Bripe, da Eduz, da Amazon, da Lomadi, da Magazine Luiza. Tem plataformas pra caramba para você ganhar dinheiro. Siga toda a estratégia que eu mostrei para você. Não tenha vergonha de perguntar. E não se esqueça de baixar as 152 estratégias que eu deixei na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Elas vão ajudar e muito para você ganhar dinheiro na internet, para você ganhar dinheiro com o TikTok. Eu vou ficando por aqui. Valeu, valeu. Um abraço e tchau.